sou a Cláudia Carrilho e esse é o Cláudia Pode Mais. Hoje nós vamos falar com um grupo de estudantes do Colégio Paulo Freire, abordando um tema muito importante, educação, que é a base de tudo. Fica ligadinho, hein? Vem comigo. Gente, muito bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos, Ana, Gabriel, o Wallace hoje meu parceiro na mesa. Obrigado. Gente, vamos falar sobre educação, que é um tema super importante. E assim, eu sou apaixonada, né, pelos jovens, pela educação. Eu acredito muito que a educação é a base, é o futuro, né, do mundo. Se você tem uma boa educação, você tem um belo caminhar. Então vamos falar um pouco sobre o Colégio Paulo Freire. Gabriel, você está na formação de professores. Isso, sou da formação de professores. E você pretende se especializar em alguma disciplina? Eu pretendo continuar na formação até o final, né? E fazer faculdade de pedagogia para continuar dando aula para educação infantil e ensino fundamental 1. Pretendo dar aula para primeiro ano, que é ano de alfabetização. Eu acho que é minha área de interesse. E eu também pretendo fazer letras depois para agregar um pouco mais no meu currículo também. Bacana isso. E você, Ana? Bom, quais são os seus anseios futuros? Eu já nasci numa família de professores, né? Minha mãe, minha avó, minhas irmãs. Então eu vou continuar. Tô fazendo a formação no último ano, pretendo fazer pedagogia. E eu quero fazer pedagogia porque eu quero abrir uma escola, mas não uma escola tipo particular, assim, eu quero fazer um projeto social. Abrir uma escola em uma comunidade carente para poder ajudar os alunos lá aqui ensinar. Em Búzios. Exatamente. E aí, tipo, em vez de cobrar mensalidade no colégio, pedir os responsáveis, os pais que ajudassem com produtos de limpeza, alimentos, e aí manter a escola assim. Gente, que ideia linda, amei! Sim. Nossa, muito legal isso, viu? Pode contar comigo. Obrigada. Falou em projeto social, eu amo. E você, Wallace, que está aqui comigo na mesa? Bom, Fala um pouquinho de você. eu ia falar boa tarde. Só que eu esqueci. Bom, eu pretendo continuar. Quero terminar o curso profissionalizante. E quero fazer pedagogia também. Eu fiquei pensando, durante esse início do ano, a nossa professora de práticas, ela falou que nenhum aluno da formação voltou para o Colégio Paulo Freire para lecionar. Isso, para lecionar. E eu queria muito voltar para lecionar alguma matéria do curso. Da formação. Eu Da também formação. tenho interesse Eu nisso. também tenho. Porque após você fazer a pedagogia, você pode dar aula na formação de professores. Pode dar práticas, educação infantil, qualquer outra matéria. Agora, olha que bacana o impacto você lecionar na escola que você estudou. Gente, deve ser muito emocionante. Sim. Deve ser muito. E lá a gente não tem nenhum professor que tenha estudado lá e tá atuando lá. Nenhum. Quantos anos tem o Paulo Freire? Nossa, eu não faço ideia. Desde Eu acho que abriu 2004, né? Acho que abriu 2006, 2004, uma coisa assim. Tem bastante quase 20 tempo. anos. Vamos falar um pouco do Grêmio, Ana. Eu vou perguntar agora e depois passo para o meu colega Wallace. Tá ok. Tá? Eu quero entender a importância do Grêmio para você, porque você é vice-presidente, Sim. então você é atuante. Sim, né? na verdade eu tô como vice-presidente agora, eu não era vice-presidente no começo, eu tava como diretora de comunicação e o meu namorado, ele era vice-presidente, só que ele tava com muita coisa e aí ele não conseguiu botar as duas juntas, então ele saiu e aí eu tô ocupando o lugar dele até o final do ano, porque se Deus quiser esse ano eu termino a escola e não tô mais lá. Mas há quanto tempo existe o Grêmio? Quais foram os avanços que o Grêmio conseguiu para a escola? Desse ano ou dos outros anos? No decorrer do Grêmio, Bom, desde o dia que ele foi criado até agora. O Grêmio, se eu não me engano, já tem, acho que foi desde antes da pandemia, já tinha o Grêmio. E só que como eu já tinha falado com você antes do programa, né, que eu tinha comentado, eu acho que o Grêmio era usado muito para essas coisas de política. Na minha opinião, eu não acho que seja certo, porque para mim o Grêmio Estudantil do Paulo Freire, ele é a voz dos alunos. Ele tem que
Representar. Exatamente, tem que representar todos os alunos ali na escola, não fazer o que a gente quer, o que a gente como representante quer, mas o que os alunos precisam e querem. Porque também a gente tem que fazer a mediação, né? Porque às vezes nem tudo que os alunos querem é o que eles podem também. Porque, um exemplo, eu quero 3 horas de recreio. Não tem como também. Então a gente tem que fazer essa mediação entre aluno e secretaria, tudo direitinho. É aquela diferença, o que vocês querem, E o que vocês mais precisam. o que vocês precisam. Exatamente. Né? Então tem que fazer, né, essa mediação, com Sim. certeza. E ficar bem com todo mundo. Exato. É o que a gente busca sempre, né? Sempre que acontece algum problema, tipo, professor, aluno e direção, a gente tenta muito falar, olha, quando acontecer, vocês podem comunicar a gente, que a gente ajuda vocês a esclarecer, ajuda na resolução do problema também, porque às vezes a pessoa no calor do momento acaba falando muitas coisas e a gente vai lá, a gente ajuda, tá lá pra acalmar, tudo isso. E, Ana, pra você, sendo do Grêmio, já tem um tempo, né? Qual a sua maior dificuldade sendo do Grêmio? Cara, é um ponto fraco. A minha maior dificuldade é, de verdade, assim, conseguir trabalhar com todo mundo. Porque nem todos eles estão ali na mesma ideia que eu. Eu sou muito ágil. Eu quero, eu faço e vou. Se eu tô vendo que a pessoa que tá no cargo, um exemplo, eu era diretora de comunicação, eu tô vendo que o vice-presidente não tá fazendo e eu tenho uma ideia, eu quero fazer, eu vou fazer, mesmo não estando naquele cargo. E tem pessoas que não gostam, me acham muito entrona por isso. Ela não é dessa área, por que ela está fazendo? Acho que essa é a minha maior dificuldade. Mas isso é ansiedade, vontade de fazer. Sim. Eu entendo você porque eu sou exatamente assim. Me identifico também. Gente, às vezes eu tô, por exemplo, tô no meu trabalho. Aí tem algo que não é da minha competência, mas eu tô vendo que aquilo ali pode melhorar. Sim. Aí eu tento sempre fazer com a maior delicadeza do mundo. Sim. Eu falo com a presidente, olha, eu tive uma ideia, não é um projeto meu, é uma ideia do Grêmio, a gente pode tentar fazer. Esse ano, no Grêmio, a gente já até implantou algumas ideias que eu tive, tipo, a gincana do estudante que a gente teve lá no Paulo Freire. Foi muito No bom, dia do inclusive. Inclusive vencemos. Time azul. Foi algo que foi planejado de repente, porque o colégio não tinha algo preparado para esse dia. A gente só sabiam que eles queriam fazer uma festa. Não queriam que tivesse aula no dia do estudante. E aí, o Colégio Dominus, eles têm uma gincana todo ano. E aí eu me inspirei no colégio. O pessoal fica, você copiou. Não é questão de copiar. O que é bom tem que repetir. Sim. Então eu achei muito legal. Eu falei, por que a gente não pode fazer? Mas como a gente não tem toda a estrutura, também verba do Dominus, a gente teve que pensar em algo menor. Aí a gente pensou em um dia inteiro de jogos que a gente pudesse fazer na escola. Aí teve futebol, teve um monte de coisa. Que bacana. Queimado, pique-bandeira, muitas coisas. E a galera abraçou. Sim, todo mundo participou, foi super divertido. Teve o pessoal lá animado com discussão de pontos também. Muito animado. Sim. Então a turma 1.300 foi vencedora. Sim. A gente Foram, venceu. na 1.300 verdade, com 1.305 e 1.400. É porque foram 2 turmas para formar um time. Eram times por cor. Aí foram cada cor eram 2 turmas. Só que a 1.400 ela é muito pequena. E aí juntou com outra turma pequena para formar uma. E aí juntou com eles. Todas as turmas também foram escolhidas por sorteio, para não ter essa de, vocês estão roubando. E Muito bom. uma coisa que eu quero saber. Como que é a convivência na escola em relação ao respeito à mulher? Vocês se sentem invadidas? Vocês se sentem desrespeitadas? Olha, falando por mim, assim, tem algumas situações que sim, porque acho que acaba acontecendo sempre. Acho que por mais que não seja proposital, acaba acontecendo. Às vezes, porque o mundo, não hoje em dia, mas antes estava um pouco machista demais, e aí as pessoas acabam fazendo sem consciência disso. Eu já me senti umas 2 vezes lá na escola bastante ofendida em questão de corpo, espaço, assim, porque tipo, eu me sentia perseguida, tinha um menino que eu me sentia perseguida lá, mas já foi resolvido. E a gente também tenta sempre falar que quando alguém estiver se sentindo assim, buscar falar com a gente, que a gente vai tentar achar uma solução para resolver, porque a gente está lá para isso. E vocês já fizeram alguma campanha? Não, por enquanto não, porque o Grêmio, ele chegou em junho,
um pouquinho antes só das Do férias. recesso. Atrasou as eleições, não foi? Isso, acho que foram 2 semanas antes das férias, porque tinha que esperar todas as escolas terem um grêmio para depois oficializar. Então a gente só foi atuar mesmo como grêmio estudantil depois das férias. Então, um recado para as mulheres do Paulo Freire. Podem contar com um podcast para a gente Isso. fazer uma campanha bem bacana. Outubro tá chegando Tá, aí. tá chegando. né? A gente Um já mês tá com umas ideias, importante já estamos pensando em para umas as ideias. mulheres, tá? Pode contar comigo Tá, ok, aqui, tá? obrigada. Então, Gabriel, como você se sente sendo do 3º ano da formação de professores? Assim, é caótico, tá? Eu vou falar a verdade, é meio caótico. É muito difícil. Porque, assim, a gente tava num ritmo, né? Eu vejo a formação como cada ano uma montanha-russa diferente. Todo ano é sempre alguma coisa muito nova. Primeiro ano é um surto, porque tem que estudar junto com as disciplinas pedagógicas, tem que estudar uma Muita física. coisa. É meio tenso. Aí depois vem pro segundo, que começa as partes das aulas. Não no estágio, mas dentro da nossa sala de aula com a professora de práticas. E agora vem pro terceiro, que tem as atuações, que são as nossas aulas, que a gente vai em campo pra dar essas aulas, ser avaliado. E é assim, um desafio em tanto. É tenso, tem hora que eu falo, meu Deus, eu quero desistir. Só que a gente mantém, né, que é aquele surto. Dorme que amanhã é outro dia. Eu fico assim sempre. Eu acho que a maioria também fica, porque é cansativo, Muito. mas também, por outro lado, também é muito gratificante. É foco, determinação. É muito bom você também, tipo, terminar uma aula e você ver as crianças chegarem pra prazeroso. você e falar, ai tia, eu adorei a aula. É muito bom, você sente uma felicidade imensa. Na minha última aula, eu levei uma vaca de papelão pra eles ordenharem a vaca. Não, a gente tem sempre que inventar uma Renovar. coisa, né? Porque as nossas aulas têm que ser tudo lúdicas. Sair da casinha. A gente não pode levar folhinha. Bom, pelo menos até então a gente não tava não podendo levar pode. folhinha de atividade, nada. A gente tinha que levar o material, eles iam aprender brincando. Aí eu estava falando sobre agropecuária. Aí na parte da pecuária, quando eu estava explicando, eu levei a vaca pra eles ordenharem. Foi a atividade da aula, foi a vaca, que teve briga, enfim. Ai, que bacana, gente. Isso que é diferente. Acho que essa é a graça para as crianças também, porque assim, chegar na sala de aula só e ficar quadro, É cansativo. é cansativo, é tediante. E ver alguém chegar e trazer uma vaca é uma coisa diferente. Um bingo, que eu também já levei bingo, é uma experiência diferente para eles, tanto que eles saem extremamente animados no dia. Muito felizes. Por mais que sejam pessoas diferentes, se for ficar muito no quadro, o pessoal vai falar, ai, de novo, uma aula. Exatamente. Então, a gente leva o que eles esperam mesmo. Tipo, pessoas diferentes, aulas diferentes. Sair da rotina Sim, do dia a pra dia. eles também ficar. Porque a gente aprende mais, né? Criança e até a gente no ensino médio aprende mais brincando, quando tem ali o lúdico. Qual o horário da turma 1300? Em que sentido? Horário Grade escolar. curricular. É. A gente estuda no período da tarde, né, de 1 até 6h20, e de quinta-feira a gente chega às 7 pro nosso contraturno, que a gente fica de 7 até 6h20. Ah, tá. Aí é o dia inteiro. É o dia Isso. inteiro. Sim. Aí vocês comem na escola. A gente almoça na escola. Aí tem almoço, lanche, café da manhã. Sim. Ah, Sim. legal. Isso é A bacana. gente tem o lanche da manhã, que é 8h40, e o lanche da tarde, que é 4h20. E no meio o recreio. O Meio-dia, almoço. o almoço. O almoço. Ah, eu conheço umas merendeiras, eu amo a comidinha delas. Tia Débora, você é linda. Olha, já vai ganhar mais uma batatinha. Não, as tias da cantina já marcaram meu rosto, que eu comia demais. Dia de pão eu comia 2, 3 vezes. Meu já me Deus. marcaram. Agora, Ana, você vai fazer uma pergunta pro Wallace. Wallace, você é representante da sua sala, não é? Isso. Eu queria saber qual dificuldade você enfrenta sendo representante da 1300. Bom, é um assunto um pouco polêmico. Como você já tinha dito anteriormente, como você é vice-presidente do Grêmio, é muito difícil porque nós somos 32 cabeças na turma 1300. Então são várias opiniões diferentes, gostos diferentes, vidas diferentes. Então é muito difícil agradar a todos. O que é quase impossível da gente fazer, né? No dia a dia. Então é muito difícil. A gente Imagina tenta fazer o melhor. Imagina um colégio com 3 turnos. Meu Deus. A sorte que eu ainda tenho a minha parceira, Lara Fábia. Lara Fábia, essa é pra você. A da 1300, tá? Isso, é da 1300.
Ela me ajuda muito. Que bom. E os que ficam por trás da É, criança. Gabriel também, Chico. Eu conheço a Lara, beijo pra ela também. Na nossa sala também tem uma Lara Fábia, até. É. Aí por isso até que eu falei que Ela é é da icônica. 1300. É verdade. Ela é icônica. Ela Lara é Fábio a da jogadora. E não é um nome comum. A gente até estranhou quando falou, tem uma Lara Fábia também na 1300. A gente ficou meio... É o nome de uma cantora, aparentemente. Que tava Tava cantando um dia e ascensão falaram, na por que eu não chamo minha filha de Lara Fábio? Nasceu na época, nome de cantora. Agora eu quero saber de vocês como essa geração instagramável. Como que vocês vivem esse dia a dia dentro da escola? Olha, é muito difícil, porque não consegue se concentrar na aula do professor, aí acaba levando a aula para um outro caminho, totalmente diferente do que ele já tinha planejado, do que ele já tinha pensado. Então é muito difícil com essa tecnologia de hoje em E dia. também tem o TikTok, né? É. Eu não tô falando, só das crianças, mas tem gente até no nosso meio, de ensino médio, que não sabe policiar. A gente sabe que pode usar, a nossa escola não proíbe o uso de celular, mas, assim, a gente também tem que ter ali o senso de não usar durante a aula, mas tem gente que não tem, que sai usando mesmo. Na nossa escola é um sacrifício quando a gente precisa colocar música em caixinha de som por Bluetooth, porque o pessoal conecta, o pessoal quer ficar conectando e colocando outras músicas por cima, e é muito difícil. E você acaba sendo um desrespeito ao Exatamente. professor, porque ele tá ali, né, apresentando a matéria e você tá no TikTok ou tá no Instagram. E é o futuro de vocês também, Sim, né? Vocês exatamente. estarão um dia ali também na Mas frente. Pra gente, a gente, como formação, a gente entende, mas muita gente não entende isso. Até na formação mesmo de professores, tem gente que não consegue entender isso ainda. Mas por outro lado, o uso da tecnologia na educação é muito bom. Muito boa. A gente Tanto pode é usar que- de tantas formas possíveis. Sim, chegou agora recentemente para nossa escola as televisões. Obrigada, Rodrigo. Já está sendo usada em nossas turmas e está sendo de bom uso, no caso, para algumas aulas. Muito bom. Na nossa sala, por exemplo, a gente teve um trabalho que a gente teve que fazer uma videoaula para os alunos, para as crianças, ensinando tipos de textos. E a gente usou a televisão, a gente gravou, usou na televisão para mostrar. A televisão está sendo bem utilizada para coisas pedagógicas. Super importante. Né? Tudo que é audiovisual é muito melhor, né? A compreensão ela é muito maior. Até mesmo na nossa atuação, nós usamos essas televisões, acabamos usando para melhorar o ensino em si. né? Que a gente não vai usar sem nenhum propósito, né? Bom, por exemplo, eu peguei na minha atuação, eu levei reportagens. Levei sobre Brumadinho pra comentar com eles sobre isso. Importante. Sabe? Tem como a gente pegar todas as tecnologias e saber utilizar bem elas. Dosando. Tem que saber dosar. Porque, por exemplo, celular, como a pergunta no Instagram, né? Tudo é imediato, tudo é muito rápido. Sim. Então as crianças também estão nessa tendência de tudo ter que ser muito rápido. E isso não é nem um pouco bom. Acaba que não é saudável pra cabeça deles mesmo. Verdade. Eles não conseguem prestar atenção em 10 minutos de explicação. Tem que Até ter pra sempre gente isso é ruim. voltando. Presta atenção aqui. Volta aqui, tô explicando ainda. E por isso também a tecnologia é importante, porque a gente chama a atenção deles com alguma coisa, com vídeo. Por exemplo, o vídeo da videoaula, meu grupo fez em cima de backyardigans. Era até isso que eu ia te perguntar. Como que você poderia usar isso para ajudar? O quê? As tecnologias? Assim, né? Se você for levar em consideração que tem criança de 1 ano de idade que sabe mexer no YouTube, Verdade. então a gente tem que levar isso pra sala de aula, óbvio. Né? A gente estava estudando isso em didática do ensino fundamental no último trimestre. E é realmente importante porque chama a atenção das crianças, dá pra gente levar uma coisa visual. Não precisa ser aquilo só quadro. Se eu quero mostrar alguma coisa, não precisa ser só por foto, pode ser uma coisa mais ampliada, pode ser um vídeo. Porque levar vídeo pra sala de aula é mais complicado do que uma foto, né? Porque a foto, pelo menos, eu imprimo, levo. Sim. Mas vídeo é um pouco mais difícil. Dá pra passar filme, porque tem uma... Tá na LDB, se eu não me engano, que tem que passar uma certa quantidade de filme nacional ao longo do mês para as crianças verem.
Eu acho que, e por causa dos filmes, também transmite a nossa cultura. A tecnologia, ela vem aí pra somar, se souber utilizar. Sim, com certeza. Exatamente. Sempre. Mas também é muito ruim essa questão do Instagram, tipo, ser imediato, como ele falou, porque acontecem coisas que já aconteceram no nosso colégio, de, tipo, acontecer um mal entendido e o pessoal já querer jogar na rede, mas de forma precipitada. No ano passado, durante a nossa jornada pedagógica, aconteceu alguns problemas. E aí, tipo, direto já jogaram na rede e deu problema, porque o Paulo Freire, ele é um colégio que é perseguido, entre Sempre aspas, ameaçado. né? Sempre ameaçado a ser fechado. E aí, com esse vídeo, ajudou o pessoal que já queria fechar. Mas por chamou que mais querem atenção. fechar o Paulo Freire? Olha, pelo que eu saiba, é porque não tem, falam, né, que não tem verba para manter o Paulo Freire. Eles É querem o que eu sei. estadualizar ele, porque o município, ele não tem Não tem obrigação obrigação. de ter uma escola com ensino médio. Ele tem a obrigação de dar escolas até o ensino fundamental Isso. 2, até o 9º ano. Ele não tem a obrigação de dar escolas do ensino médio. Então, ele dá essa sempre desculpa pra Que vai tentar fechar. estadualizar o Paulo Freire. Sim, eles acham que se eles falarem tipo, que vai fechar, o Estado vai querer. Mas Tomar. também não é assim. Não vai porque já tem o Botas. Sim, O exatamente. Estado já tem o Botas. Mas o Botas não consegue atender a demanda que tem Não É, atende não dá. nem no um município pouco. inteiro. Então, a maioria dos alunos, tipo, é do Paulo Freire. A maioria do ensino médio é do Paulo Freire. Tem o INEF também, na Rasa, que é de ensino médio, se não me engano. Na É parte à da noite. noite. Isso, mas a maioria dos estudantes de ensino médio é do Paulo Freire. Tanto manhã, tarde e noite. Gente, não pode fechar de jeito nenhum. Porque o Paulo Freire sempre teve uma galera forte, uma galera Paulo Freire tem com história. foco, tem história. Tem Com história. potencial. Tem é potencial. o único lá. colégio também com formação, né? E assim, é professores, desse colégio né? que saem os professores do município. Então, eles fecham a quantidade de professores que eles vão receber. Eles vão ter que pegar professores em outras redes e pagar mais, pagar passagem para eles poderem vir, tudo isso. O que eles têm que ter em mente é que a educação é muito importante. Exatamente. É a base. E se nós estamos formando vocês para lecionar aqui no município, olha o ganho. Olha que bacana isso para o município. Isso é super Exatamente. importante. Isso não é gasto, isso é investimento, gente. É investimento. O município produz as próprias pessoas que vão trabalhar. Então, acho que fechar o Paulo Freire, fechar o curso da formação de professores, Seria não é um uma... prejuízo para eles. De jeito nenhum. Com certeza. E agora com o CNPJ vocês ficam mais fortes Isso. ainda. Exatamente. Né? Porque aí vocês já podem, né, receber verbas. Porque a gente não recebe verba, não muito, né? A nossa verba é basicamente toda da nossa cantina. Tanto que se você chegar no nosso colégio, nosso almoxerifado, para ver nossos materiais de trabalho, a gente não tem. Quando a gente precisa, a gente tem que falar com o Rodrigo, da Secretaria de Educação. A gente tem que mandar para ele, tipo, a gente precisa de tal coisa para trabalho. Mas são trabalhos grandes. Se a gente tiver, tipo, tem um trabalho pra vocês entregarem sexta-feira, preciso que vocês façam cartolina, essas coisas assim. Se precisar pegar de imediato na escola, não tem. Por isso que vocês têm a cantina, que Isso. com a verba da cantina vocês fazem o trabalho de vocês. Isso. Mas também não ajuda muito, porque é pouca verba, não é a verba suficiente para suprir uma escola. É porque assim, tem a União, ela junto com os outros entes federativos, os estados, o Distrito Federal, os municípios, formam o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? E pra gente vem as verbas para a educação infantil, que é incumbência do município, e para o ensino fundamental. Realmente não vem para o ensino médio porque não é incumbência do município. O município pode ter ensino médio? Pode. Desde que atenda as necessidades da educação infantil e do ensino fundamental. Essa é a questão que eles ficam questionando. Atende plenamente a educação infantil e ensino fundamental para ter o ensino médio no município? Aí tem essas questões de querer fechar o Paulo Freire devido a isso. Que seria mais uma escola de ensino fundamental, no caso. Exatamente, porque eles falam que o Paulo Freire é um gasto que eles não precisam ter. Nossa. Não é gasto, gente, é investimento. Educação é investimento. Exatamente. Exatamente. Se Tanto liguem. que, se você parar pra perceber, tipo, as escolas de ensino fundamental são as que recebem tudo primeiro. Sim. Tudo. Educação infantil, assim, eles recebem tudo primeiro. Tanto as é que televisões, as televisões chegaram, demoraram. tipo, muito antes pra eles e chegaram agora pra gente. Acho que tem um mês, mais ou menos, que chegou pra gente as televisões.
Tudo pra gente chega por último. As mochilas chegaram pra gente por último também. Porque se eles têm que atender É o a educação critério infantil. deles. E aí, depois que eles atendem eles mandam pra gente. Entendi. É. Tem que colocar vocês também na linha de prioridades. É. Mas agora vai ficar mais fácil, tenho certeza. Ai, sim, não, Né? Jesus. Então, agora eu vou dar um espaço pra Larissa, porque, pra quem não sabe, né? A Ana Cristina faz parte do Grêmio, o Wallace fez parte do Grêmio do ano passado e a Larissa concorreu à chapa do Grêmio do Paulo Freire Desse ano. desse ano. Então, vou dar esse espaço pra nossa colega participar. Então, pessoal, agora como a Larissa já está aqui, né? Vamos passar a palavra para ela. Então, Larissa, você, como o Gabriel tinha falado anteriormente, foi a chapa rival da nossa querida Minha amiga Ana, né? concorrente. Então, se você tivesse ganhado a eleição, o que você teria feito? Então, né, eu tinha alguns planos. Uhum. Primeiramente, eu estava concorrendo na vaga de... Acho que era diretora de cultura, né? Arte e cultura. Uhum. E eu tinha alguns planos voltados mais para a parte da música, né? Porque, querendo explicar um pouquinho aqui, me apresentar, né? Além de ser da formação de professores, eu também me inspiro muito na música, na arte. Eu gosto bastante dessas coisas. Então, eu vi o Grêmio ali como uma oportunidade de fazer a escola, os estudantes se expressarem, né? Eu tinha muitos projetos, eu acho que eu falei alguns deles. Sim. Aquela reunião que a gente teve na escola para poder falar as propostas, acabou que ela foi muito pouca para falar debate, de tudo, né? né? Tipo, foi uma questão assim, eu não sei nem se durou 1 hora, eu acho que durou menos. Não, Foi, tipo, acho que 30 durou minutos. 30 minutos no máximo. Então eu acho que a gente ficou até um pouco sem oportunidade de falar. Mas claro que, tipo assim, já passou, eu entendo que você ganhou, eu tô feliz, a escola tá bem. Mas eu acho que eu poderia ter falado bem mais. E minhas propostas tinham a ver com aula de música, tinham a ver Com arte e Atividades cultura. extracurriculares Sim, também. né? A gente pensava em fazer, talvez, num contraturno, onde tivesse momentos disponíveis, né? Horários disponíveis. A gente pensou em trazer realmente uma aula, né? Eu ia estar responsabilizada por uma aula de teclado, talvez um outro instrumento, né? A gente ia trazer os instrumentos de casa. Eu tava ali junto com o Luca, que era o meu ajudante, diretor também, né? Tinham 2 pessoas Era em a cada sua cargo. diretoria, né? Nós 2 estávamos fazendo esse cargo. E aí, tipo assim, ele ia dar aula de dança, eu ia dar aula de música e a gente ia manter isso de alguma forma. Claro que nada profissional, né? Eu sou amadora, ele também. Mas a gente tinha esse planejamento, mas acabou não rolando. A gente continua com essa ideia. Só que o problema é que o Paulo Freire não tem salas disponíveis no momento. Aí a gente está com a ideia de reformar os nossos laboratórios para poder utilizar fazer a utilização do laboratório para isso, com atividades extracurriculares. Aí a gente colocaria música, dança, tudo isso, É teatro. importante. Só que é um processo que não é resolvido na hora, né? Porque vocês precisam do espaço. Exatamente, porque a gente não pode fazer em qualquer lugar. Aí a gente tem que ver direitinho. Eu concordo, tipo assim, completamente com você, porque o Paulo Freire falta um pouco de, acho que, infraestrutura para isso, né? Falta sala, falta tempo, falta muita coisa. E esse seria um projeto a longo prazo, claro, não é uma coisa que você ia assumir o Grêmio e no dia seguinte já tá lá. E justamente pelo Grêmio ter sido, como eu posso dizer, ter entrado ali, de Agora, verdade, em junho, se tivesse começado desde o início do ano, eu acho que A gente teria... poderia ter feito muito mais coisa. Sim, e tipo assim, foi uma questão que, caraca, sabe, foi um atraso que atrapalhou muito. Mas vocês ainda têm 2 anos, né? Sim, é esse ano e o ano que vem 1 ano e ainda. meio ainda. Ainda dá para fazer bastante coisa, Dá, gente. sim. Olha, o importante é vocês continuarem com essa vontade, né? Porque quando a gente quer, a gente conquista. E aí é ir avante, em frente e fazer o que vocês têm de melhor para a escola. A gente está com um projeto também muito legal, que era o meu projeto desde o início, como diretora de comunicação. Era instalar na escola alto-falante, porque quando a gente tem que dar algum recado, a gente tem que ir de sala em sala, e é cansativo demais. Tem aluno que está do lado de fora, não ouve, tem que ficar repassando toda hora. E aí a gente queria colocar alto-falantes na escola, para poder melhorar, né, isso, a gente poder fazer também um jornal da escola, tipo, dar as notícias diariamente. Seria... O que eu Nossa, super top. apoio, por favor, façam. Mas aí pra isso a gente também tem que ver, tipo, questão de verba, tem que ver quanto sairia cada alto-falante, tudo direitinho pra poder colocar. Não, mas por que vocês não começam com um canal no YouTube? Não, a gente tem o nosso Instagram, que é... Aproveita e passa o Instagram. O Instagram é Nova Geração Isso. _Grêmio Grêmio PF.
Aí segue lá que a gente passa tudo por lá. A gente fala dos nossos projetos. No nosso feed não tem muita coisa, porque a gente coloca mais no feed os projetos que a gente faz. E aí nos stories a gente posta tudo que tem relação com o colégio e com a gente. Aí a gente vai postando nos stories, mas no feed são os nossos projetos. Bacana isso. E você, Larissa, fala um pouco do seu dia a dia na escola, com a turma. Ai, assim, eu acho um pouco estressante. Assim, a opinião um pouco... Eu não sei muito bem o que cada um da turma pensa. Caótica. Então, a nossa turma, ela tem um perfil animado, um perfil que grita muito, um perfil que se estressa fácil. Então, é claro que vai ter dia que eu vou chegar na sala e eu não vou estar no meu melhor. Mas eu, pessoalmente, eu sinto que aquela sala é um ambiente que me fez muito bem. Tipo assim, pós-pandemia, chegar naquela sala que por mais que tenha umas patadas ali, uns ódios aqui, tenha tipo assim, um ambiente que todo mundo é amigo, sabe? E eu sinto que, tipo assim, eu chego na escola, eu posso até não estar tão bem, mas estando naquele ambiente, estudando, fazendo uma coisa, exatamente, uma coisa que eu quero, né? Porque eu tô na formação porque eu quero. E aí, fazendo tudo isso, eu acabo me sentindo melhor. Então, eu tenho um dia a dia muito assim... Eu acho que algumas vezes caótico, que às vezes a gente chega um trabalho, chega uma peça, chega um negócio assim, a nossa turma tem. Sim, do nada. A nossa turma tem esse negócio de, tipo assim, hoje é quinta-feira, aí falam pra gente no fim da tarde que vai ter uma peça sexta-feira. Mas, tipo assim, acontece, né? E literalmente Acontece. nós fizemos uma vez que nós recebemos a notícia de um dia pro outro que faríamos uma peça que no INEF, se eu não me engano, não foi? Ai, Foi tiveram na- tanto. a feira literária- Deve feira ter tido literária, um né? INEF. Não sei se chegou a ser a feira literária, mas eu acho que foi. Aham. Fizemos uma peça do dia pra noite, esse ano. Foi na Praça do Emídio. Isso, foi na Praça do Emídio, nós fizemos a peça. Muito boa, inclusive. Qual o nome da peça? Foi do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E você era quem na peça? Saci. Então, essas peças todo mundo faz uma coisinha, né? E Eu você, Larissa? eu ficava com a parte musical, né? Que eu sou muito mais de teclado, essas coisas assim. Então, na última peça que a gente fez, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Sumiço de Narizinho, eu toquei todas as trilhas sonoras durante a peça, coloquei os áudios, fiz toda essa parte da mixagem e tudo mais, junto com a Luana Pereira. Luana, você, a gente aqui, entendeu? E aí, tipo assim, é uma questão muito legal, porque tem os personagens, claro, mas eu acho muito legal também essa parte da música, porque tem gente que Importante. reconhece, né? Ela traz vida diferença. também pra peça, a Com música. certeza. É uma coisa que eu tenho certeza que se fosse pra criança que a gente apresentou, né? Porque acabou que quando a gente apresentou, as crianças não puderam vir porque tava chovendo. Mas se fosse para as crianças, faria total diferença. Porque eram efeitos sonoros engraçados, de tensão, sabe? Uma coisa que trazia realmente uma emoção pra trama. Já Então, adorava. eu acho que pelo menos eu tô fazendo meu trabalho direitinho. Por falar em música, como é que é essa música que foi criada? Fora a peça. A minha turma criou, né, o João Pedro da minha turma criou uma música se não me engano foi de um dia pro outro, sobre Búzios para nossa jornada pedagógica, porque no nosso tema na jornada era cidadania buziana. E aí a gente teve que fazer todo um trâmite ali para poder entrar com isso para as crianças, porque é um tema que não é muito infantil. Sim. Aí a gente, de sexta pra segunda, a gente improvisou uma praia na sala, a gente colocou areia, fez barquinho, fez Se tudo. viraram nos 30, A gente né? se Pode virou, falar. A minha turma ela é muito boa com isso, a gente se vira muito rápido. Que legal. Aí ele fez uma música que é Salgue-se Quem Puder. É muito boa. Um trechinho pra gente, O refrão. É. Você pode vir conhecer as histórias do nosso lugar. Aqui você vai se divertir e se identificar com a nossa cultura, nosso lugar. Essa música ficou muito muito boa. boa, né? Aham. Vocês terem Ele arrasou a escutado. música. Eu gostei muito, assim, tipo, de músico pra músico, eu achei a música Ele sensacional. arrasou. Um dia pra fazer também, a gente leva em conta. E não é a primeira música que ele faz música, tipo, pra tudo, tudo. Nossa. Ele criou uma música, tipo, pra um jogo matemático. Como é que é o nome dele? Só uma distração. João Pedro. João João Pedro Pedro. Dias, se não me engano. Talentoso. Ele tem um talento muito bom pra música. Lá na nossa sala a gente tem muitos talentos. Tem pra dança, tem pra música, pra teatro, tem pra tudo. Que bacana. No Paulo Gente. Freire inteiro. Inteiro. É. O Paulo Só Freire em talentos. si. Você consegue observar isso
no projeto que teve de educação física, eu esqueci o nome, gente. Expressão corporal. Isso, na expressão corporal. É um projeto que a gente junta um dia só, que junta manhã e tarde e noite, pra fazer apresentações. A minha turma, a gente fez uma peça e uma dança que o Wallace estava junto. E aí o pessoal mostra realmente seu talento. Isso vale ponto, vale, se eu não me engano, no AV1. Isso. Quantos talentos no local? Muitos, muitos. Nossa, tem uma menina eu não sei o nome dela, da 1303 da manhã, que ela arrasa, ela dança muito, muito mesmo. Sim. Tem o Luca também, que dança demais. Ele E faz, outras pessoas também. aula de Ele dança. Ele faz circo também, não faz? Ele Acho faz que um sim. monte de coisa. Ele faz tudo. Ele canta, toca. Eu acho que ele toca teclado, violão, deve tocar baixo também. Então. Ali no centro eu sou apaixonada pelo Paulo Freire e pelo Círculo. Gente, o Círculo de Criação é incrível também. Muito Eu bom. não conheço. Tem que conhecer. É ali pertinho. Sério? Não conheço, não. Maravilhoso. Você tem que ir lá assistir uma aula, Pode deixar. uma apresentação deles. Nossa, cultura. Muito Você? lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí a gente descobre esses talentos lá e foi por isso que a gente teve essa ideia de colocar atividades extracurriculares, né? Porque se a gente tem esse talento, a gente tem que usar, tem que moldar pra Tem que alguma aflorar. coisa. Tem que explorar. Isso. Aí a gente pensou nas atividades curriculares para poder ajudar e também dar um ar mais leve, porque a escola não é para ser algo pesado, Sim. é para ser algo leve. Exatamente. Assim, a escola vocês passam a maior parte do tempo de vocês lá, Sim. né? Tanto é que Então, a gente até fala. Eu moro na escola e visito visita a minha casa. Exato. Tem dias que eu deixo minha mochila no armário da minha sala, porque na 1400 a gente tem um armário pra nossa turma Bacana. e um pra turma deles. E Que é aí, dividido, no isso. caso, Aí pra eu formação. deixo minha mochila no meu armário, falo, não quero. Amanhã de manhã eu vou estar aqui, vou deixar aí pra não precisar trazer peso. Ai, que bacana. E daqui a alguns anos vocês vão sentir tanta saudade desses momentos. Bastante. Provavelmente, muito. E tomara que um de vocês seja professor no Paulo Freire futuramente. Vamos sim. Vai ser uma sessão nostalgia, né? Vai voltar Inclusive- todo mundo. Larissa, você pretende voltar? Ai, assim, tenho muitas vontades, assim, Aham. na minha carreira que eu pretendo fazer. Eu já pensei em fazer pedagogia, licenciatura em matemática, arte, música. Tem algumas coisas que eu tenho planos, né? Matemática não, gente, pelo amor de Deus. Ó, é a minha paixão. E eu acho que eu não sei por qual eu optaria primeiro. Eu sinto que a pedagogia ela abre mais caminhos, Mais portas. né? Mais. Mais várias coisas. E com certeza, se eu fizesse, eu faria uma pós, alguma coisa pra poder voltar pro Paulo Freire. Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que me traria felicidade, né? Ver os nossos professores, Kelly, Ana Maria, esses Trabalhar professores com assim, eles ia ser tipo, se muito eles estiverem nostálgico. lá ainda, seria um momento, tipo assim, caraca, sou colega de trabalho do meu professor. Eu quero aposentar a Ana Maria um A dia. Kelly com certeza vai estar lá. A Kelly tá lá desde que fundaram o Paulo Freire, basicamente. Então, Não e tô o chamando de melhor- velha, Kelly. E a questão é a gente voltar e realmente entregar o nosso melhor, né? Exatamente. Porque não dá pra voltar pra escola e ser um profissional meia boca. Sim, E sim. mostrar que- que eles formaram bons profissionais. Exatamente, tem que voltar e falar assim, olha só, fui seu aluno, tô dando o meu melhor e tô aqui, né? Que Tô bacana aqui porque isso. mereço estar aqui, Isso porque aí. dou o meu melhor. É pro nosso melhor ser o mínimo, né? Tem uma professora nossa, Elis, que sempre fala que vocês, Elis. o mínimo de vocês tem que ser o melhor. É isso Exatamente. aí, Exatamente. sempre. Sim. Sempre. Sempre na vida façam o melhor. Que seja o mínimo, o pequeno, mas que seja o melhor. Minha avó falava assim: se você for arrumar um estoque, seja o melhor arrumador. Se você for limpar uma Alimentar. casa, seja melhor na faxina. Se você ser médico, seja o melhor do hospital. Tudo que você for fazer, faça o melhor. Eu tenho assim que, tipo, pra mim, né? Não vou fazer se eu vou fazer de qualquer jeito, tipo, meia boca. Se vai ser feito do melhor jeito possível. Exatamente, sempre. Eu sinto, né, que hoje em dia a gente estagiando, né, isso virou até pauta de assunto na nossa sala, que a gente vai para os estágios esperando ver profissionais Bons, exatamente. profissionais incríveis que estejam Que estão fazendo o que a em gente falta, aprende. na verdade. E na verdade a gente chega lá e se depara com profissionais que estão cansados. Que estão, e tá muito em falta isso. A gente tava comentando isso na nossa sala também, porque a gente aprende na formação que as crianças têm que ter uma rotina. Tem que ter rotina certinha, sem ser do colégio, tipo, horário de entrada, horário de lanche. Não essa rotina, mas rotina de calendário, chamadinha, história, toda essa rotina. E a maioria de pré, creche, não tem.
A gente percebe isso. É uma coisa importante pra criança. Muito importante. Mas a maioria não tem. Não faz. Faz de vez em quando. A gente não faz muito, Ou se não. faz meia boca. É, exatamente. Exatamente, Que né? é uma coisa que a gente que não pode ser assim. A minha professora, a Rélica, ela ficou abismada. Ela, gente, não é possível que na creche não tá tendo Calendário. rotina, não tá tendo calendário. Eu fui tentar fazer calendário e chamadinha na minha atuação com as crianças chutavam números, porque não sabiam números, não sabiam o próprio nome, chutavam. Isso é complicado e não é certo, né? Exatamente. Exatamente. Tem que ter uma rotina, tem que ter um calendário, até para nossa vida. Né? Nós temos que ter a nossa vida organizada. Sim, e isso esse negócio de profissionais cansados, não é nem só na educação infantil, É a falta gente vê de isso no ensino médio motivação também. Exatamente. Né? Eu acho que é falta motivação. Sim. Né? Isso aí é todos O os professor já tá ali setores. na rotina também, acaba Exatamente. cansando, a gente entende isso. Se você não motiva o profissional vai cansando, vai, Exatamente. né? Não tem como. Eu acho que muitas vezes isso pode acontecer também se a pessoa tá ali não porque ela quer ser professora, porque ela tá ali por um dinheiro, por uma coisa que Por ela tá necessidade. necessidade, né? Porque quando você sente prazer na sua profissão, por mais que seja, tipo assim, esteja numa rotina cansada e tudo mais, você pensa, eu quero trazer o melhor para as crianças. Você faz de bom grado. Exatamente. E aí vocês, como alunos, vocês sabem quem são esses professores que são aqueles Sim. que Sim. amam o que fazem, né? Sim, a gente comenta nítido. muito isso também lá na sala. Tem horas, né? Tipo, um intervalo. A gente junta grupinho e a gente comenta, nossa, esse professor é muito bom. A gente fala, ai, tal professor já tá cansado. Dá pra ver na cara que já tá cansado. A gente comenta muito isso. Muito. Não, tipo, não pra falar mal do professor, mas pra gente também saber como agir também, qual professor a gente pode usar como exemplo. Isso é muito bom. Exatamente. Então, um viva para os professores motivados. Edilene é uma professora excelente. Se for pra gente. elogiar a Mônica, vamos lá. Mônica, Kelly, Ana Tem muitos Maria, professores. Liz. Ai, que Muito. bacana. Uma lista Acho que enorme. aqui no Paulo Freire a gente tem muitos professores, tipo assim, empenhados, que realmente dão um trabalho de qualidade, que a gente sente que aquele professor tá gostando de estar ali com a gente. Na formação, né? Exato. Porque no geral também não tem muito isso. No a geral, gente eles tem têm uma esse dificuldade privilégio. muito grande também com essa questão. Tem professores que já estão lá há muito tempo. São concursados. Isso, então ali porque tá. Mas tem outros que são excelentes. Sim. É a mesma coisa. Em todo lugar vai ter professores que são excelentes e professores que já estão um pouco cansados. Sim. Todo setor, Sim, qualquer todo um, lugar vai ter. Todo Na lugar, vida, né? na vida, Você tem aquela pessoa que está sempre motivada e tem aquela pessoa que já está cansada. E eu acho que é até porque, tipo, não é só por causa deles, né? Eu tô cansado, não aguento mais. Eu acho que também é porque, assim, é o que a gente tava falando antes, a falta de verba também na escola desanima, porque às vezes o professor quer fazer algo legal, mas a escola não tem como fazer. E aí ele já cai naquilo, não posso fazer porque não tem como, então vou continuar fazendo o que eu já faço mesmo, entrar, encher o quadro e acabou. Eu conheço vários professores, né, que são professores concursados, que são assim, amam a profissão deles aqui, mas essa coisa também de não terem um retorno, De né? não ter um É isso que estímulo, desanima. né? Não ter uma motivação, isso também cansa. A pessoa fala, eu quero fazer, mas não posso. Tenta, mas sempre, digamos assim, quebra a cara. Eu Aí acho não que dá. isso pode acontecer muito, por exemplo, com professores de química ou artes que queiram Sim. fazer uma aula num laboratório, A queiram gente fazer tem, uma aula né, com um laboratório, recursos. mas não pode ser usado. Exatamente, a nossa sala de química ela tem um ótimo espaço, a gente tem vários vidros daqueles assim que Sim, para sim. experimentos que não são utilizados, porque não tem recursos no Paulo Freire para isso. Exatamente. Eles falam que as salas de leitura, né? Essas salas que são os laboratórios de química e arte, não são utilizadas porque é quente, não tem estrutura adequada para isso. Não tem ventilação. Então, eles não têm ventilação. Aí a gente tá tentando, como Grêmio, poder melhorar o espaço pra gente poder utilizar nas aulas de química e arte, como para outras coisas. Legal, vocês vão conseguir, tenho certeza. Vamos. Gente, amei receber vocês. Agora eu quero saber o que vocês podem mais. Fala, Larissa, o que você pode mais? O que eu posso fazer para melhorar as coisas? Como assim? O que você pode mais? Você acredita que você pode fazer, que você pode conquistar? Eu acho que, Muito enquanto difícil. professora, né, a gente está falando um pouquinho sobre educação, eu acho que eu acredito que eu preciso fazer a diferença na vida dessas crianças. Depois de ver tantos exemplos ruins, tantos exemplos bons, tantos exemplos que eu não sei o que pensar, eu preciso
me fazia, assim, uma professora boa, uma professora que faça diferença. Eu não quero ser aquela professora que o aluno vai passar, ai, é a aula da tia Larissa. Não, é pra de ser, tipo novo assim, ela. finalmente a aula da tia Larissa, é a aula dela. É aquela aula que você vibra, oba, aula Até que enfim. Exatamente. Eu acho que esse deveria ser o objetivo de todos nós enquanto professores. E nas outras áreas eu acho que tá sempre buscando melhorar, né? Em todas as coisas que eu quero, buscar uma aula de música, buscar uma profissionalização, sempre procurando fazer o que a gente ama. Bacana. E você, Ana? O que eu posso mais, no caso, é melhorar. Não só como pessoa, mas ajudar também. É uma coisa que eu quero, tipo, ajudar a melhorar o mundo. É difícil, é uma coisa, tipo, quando fala, o pessoal fica, nossa, melhorar o mundo. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue. Tipo, começa com um aluno, com um amigo, outra pessoa, e assim vai. É igual a historinha do Beija-Flor. Exatamente. Né? Um incêndio na floresta e ele só podia pegar uma gotinha por vez para ajudar, mas ele fez a parte dele. Exatamente. Você pode até pensar que você está formando pessoas que vão mudar o mundo. Os Exatamente. professores formam os engenheiros, os médicos, Sim. os advogados. Sim. No Japão, vocês são referenciados, né? Referenciados. Porque é a profissão porque mais importante. é a profissão que forma as profissões. Exatamente. Exatamente. E você? Buscar mais conhecimento, eu diria. Sim. Sempre me inovar, me inspirar mais. Como a Larissa disse, nós da formação, nós temos muitos exemplos negativos e positivos. Nós temos que focar mais nos positivos. Sim, Para sempre conseguir ser o melhor naquilo que for fazer. com certeza. Ah, muito obrigada, gente. Amei ver vocês aqui. A gente agradece pela Bom, oportunidade. muito bom. Voltem sempre aqui. Vocês têm um canal de voz para vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau.